Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Celebramos hoje o domingo dentro da oitava da Ascensão. A missa deste domingo é uma transição entre a ascensão de nosso Senhor e a solenidade de Pentecostes. Para melhor compreendermos a liturgia de hoje, devemos, pois, compenetrar-nos dos sentimentos dos primeiros cristãos, a primeira comunidade dos tempos do cristianismo, pois, como que cheia de saudade, de sentimentos para com nosso Senhor, dirigem o seu olhar para Cristo que subiu ao céu. Ansiosos e com ardentes preces, pois esperam a vinda do Consolador prometido. As palavras de São Pedro na epístola, pois, nos deixam bastante claro estes sentimentos. Confiantes, todos se preparavam para dar testemunho da verdade. Quando, pois, recebessem o Espírito da verdade, o qual procede do Pai e que foi prometido pelo próprio Cristo nosso Senhor. Estes devem ser também os nossos sentimentos para que façamos uma boa preparação e possamos assim celebrar dignamente a festa de Pentecostes. O introito e a oração coleta da missa de hoje nos dizem assim: Ouvi, Senhor, a minha voz, com que vos invoco. Meu coração vos fala, meus olhos procuram a vossa face. Vossa face, Senhor, eu procuro, não desvieis de mim o vosso olhar. A oração, onipotente, eterno Deus, fazei que a nossa vontade seja sempre fervorosa para convosco e com um coração sincero sirvamos a vossa majestade. Estimados irmãos, na epístola de hoje, São Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. O apóstolo começa assim a sua epístola: Sede prudentes e vigiai na oração. Sede sóbrios e vigiai em orações. Sede perseverantes no amor, na caridade uns para com os outros, porque o amor, a caridade, cobre uma multidão de pecados. Exercei a hospitalidade sem murmuração, e cada um, conforme o dom recebido, pois coloque a serviço dos outros. Eis uma epístola, pois, maravilhosa, grandiosa, que nos ensina, nestes tempos em que nos tocou viver, a verdadeira caridade e confiança em Deus. Não descuidemos da nossa salvação, pois não é algo desprezível, ou melhor, não deve ser um negócio de pouca importância, uma vez que ignoramos o dia em que virá nosso Senhor. Devemos estar sempre prontos, sempre vigilantes para abrir quando nos bater à porta. Não cessemos de rezar, não cansemos de invocar a Deus, não descuidemos a vida espiritual, que não se afrouxe a nossa caridade com o próximo. Estamos em vivendo dias bastante terríveis com toda esta situação de nossos irmãos no Rio Grande do Sul. O momento que o bom Deus, pois, solicita a nossa caridade, experimenta os nossos corações. Assim, qual fogo sagrado, que a caridade consome, que a caridade, a verdadeira caridade, o amor a Deus, consuma, pois, as ferrugens de nossa alma e tire as manchas do pecado.
Nos diz o apóstolo que a caridade, pois cobre uma multidão de pecados. Entre as obras de caridade, pois ao longo dos séculos a Santa Igreja sempre ensinou, deu exemplo e nos convidou ao longo dos séculos, incitou os cristãos ao longo dos séculos para que, com a caridade, com o verdadeiro amor, pudessem servir aos demais. Não só os irmãos, mas também os estranhos e até os inimigos, como Nosso Senhor ensinou. Tão pura, tão fervorosa era a caridade dos primeiros cristãos que os próprios pagãos diziam: como estes se amam, como vivem estes, e admiravam a atitude dos cristãos. Ainda hoje, pois, esta nossa caridade com o próximo deve florescer. No que fazemos e dizemos, sigamos sempre o Espírito de Deus. Lembremos, pois, que sim, existem, por outro lado, como ensina o apóstolo, vários trabalhos, várias obras, serviços a serem feitos, e cada um conforme seus dons, cada um conforme as suas posses, conforme as suas possibilidades, pois que realize, que trabalhe, que haja em prol do próximo, por amor de Deus. Que cada qual utilize o dom que Deus lhe deu, conforme sua vocação e, claro, conforme as ordens e indicações dos respectivos superiores e diretores espirituais. Que cada um cumpra com seu dever, com zelo, com ardente desinteresse, com esmero, com espírito religioso, procurando a glória de Deus, não a nossa própria glória, não os aplausos. O apóstolo conclui: pois que seja tão cristã a nossa vida irrepreensível que a todos edifique e que leve todos a glorificarem a Deus. Pois que o nosso trabalho, que as nossas orações, que as nossas doações, pois sejam para o bem do nosso próximo e para a glória de nosso Senhor. A nossa vida, pois deve ser, entendemos com esta epístola, a melhor apologia, a melhor defesa da nossa santa religião. E é claro, aqui conta muito a santidade dos ministros de Deus ordenados, os padres, os bispos. Rezemos, pois, por nossos padres, por nossos bispos. O Santo Evangelho de São João, pois, nos completa todas estas ideias. Quando vier o Consolador, que eu enviarei do Pai, o Espírito de verdade, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho. E nosso Senhor lança um retrato do que poderão fazer conosco. Lançar-vos-ão fora das sinagogas. Virá a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar serviço a Deus. Farão isso porque não me conhecem, nem ao Pai. Mas estas coisas vos digo para que quando chegar a hora vos lembreis que eu vos disse. Bem como a epístola, pois condiz o santo evangelho do dia com as circunstâncias do tempo e da festa em que estamos celebrando. Ascensão de Nosso Senhor e preparação para Pentecostes. Consta da última parte do admirável discurso que Nosso Senhor dirigiu aos apóstolos depois da ceia. Estamos falando
do Evangelho de São João, capítulo 15. O Divino Mestre acabava de expor as circunstâncias, pois, quanto tinha feito em favor dos judeus, para provar que era Deus, para provar que era o Salvador, o Messias esperado. A sua vida irrepreensível, santa, os seus milagres, a sua doutrina, os oráculos dos profetas, pois demonstravam a evidência de que era o Messias prometido e que não se deveria esperar por outro. Tantos e tão admiráveis sinais do Messias tornavam, pois, indesculpável a cegueira e obstinação dos judeus. Depois de verem, de ouvirem tantas vezes, não acreditaram em nosso Senhor. Coligaram-se contra ele, contra Deus Pai, realizando, é claro, as palavras da Sagrada Escritura. Odiaram-me sem razão, perseguiram-me por pura maldade. E se assim traíram nosso Senhor, o que poderão fazer conosco? O que os inimigos de Deus, os inimigos da religião verdadeira, pois podem fazer conosco? É verdade, podem perseguir-nos, podem maltratar-nos, podem mentir, inventar tudo contra nós, falsificar, desprezar, destruir. Mas nos diz nosso Senhor: não temais. Virá do céu o Consolador. Virá do céu o Espírito Santo que vos consolará nas aflições, que vos confortará nos combates, que vos amparará entre as mais violentas perseguições ou tragédias. É o Divino Espírito Santo que vem do céu para nos ajudar. Eu, diz nosso Senhor, eu mandarei, eu enviarei o Espírito Consolador, que procede de mim e do Pai, e que de nós recebe toda a indivisa divindade. Ele dará testemunho, o Espírito de verdade. Quando nós olhamos ao nosso redor, nesta crise da igreja, nestes tormentos do mundo moderno, pois vemos que o espírito das trevas parece ter vencido. Parece que com seus prodígios, com seus enganos, engana, seduz e faz a sua colheita. O Espírito dará testemunho com os prodígios multiplicados, com as luzes derramadas nos fiéis sobre as verdades que Cristo nosso Senhor anunciou. Aos judeus convencerá de injustos, de infiéis, de pecadores, e a todos os homens, dirá nosso Senhor, da minha onipotente divindade. E vós, os apóstolos, entretanto, instruídos por este sublime Mestre, depois de me acompanhardes todo o tempo em que me manifestei aos homens, publicareis como testemunhas fiéis por toda a terra minhas obras e doutrinas. E estas palavras de nosso Senhor, pois se cumprem, estas palavras calaram profundamente na alma dos apóstolos, dos missionários, dos grandes pregadores ao longo dos séculos, e o Santo Evangelho chegou em todos os cantos. Chegou até nós. Eram precisas estas prevenções para que os apóstolos não se amedrontassem.
para que não se escandalizassem diante das perseguições. Católicos, acordemos! Queremos uma religião fácil. Queremos levar o título de católicos tradicionais e não ser perseguidos. Que ninguém fale de nós. Que não digam que somos contra o Papa, contra a Igreja, que somos hereges, que somos excomungados, que estamos fora da Igreja. Como assim? Somos católicos, soldados de Cristo. Devemos ser testemunhas de nosso Senhor frente a este mundo enganador, sedutor, frente à falsa religião em que tudo se pode, em que não existe pecado, em que cada um pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, quando quiser, porque afinal o Deus da nova religião é todo misericordioso e perdoa tudo, suporta tudo, entre aspas, e no fim das contas, todos se salvam. E dizem os falsos papas por aí: o inferno está vazio. Se é que existe, dirão outros. Esta religião fácil, esta religião morna, esta religião, no fim das contas, podre, não nos serve, não agrada a Deus. Esta missa sacrílega não agrada a Deus e católico sério deve fugir. E não dá para esperar. Não dá para esperar. É por isso, com tudo isso, entendemos o ódio contra a Santa Missa, o ódio contra os ornamentos sagrados, contra a tradição católica como um todo, o ódio contra os padres sérios e verdadeiros. E não estamos falando só da o que poderíamos chamar a ala modernista. Entre os que se dizem, entre os que são tidos por padres tradicionais, é a mesma perseguição. Já falamos outro dia. Porque eu sou mais válido que outro, porque o meu bispo é mais famoso que o tal, porque o fulano de tal tem linhagem nobre, porque isso e porque aquilo, a nossa capela é melhor, o nosso apostolado é mais poderoso, nós somos mais católicos e temos uma fé maior. Que testemunho podre, que testemunho falso dão estes tidos padres tradicionais. Mas pelos frutos os conhecemos. Prestemos atenção, estimados irmãos. Seguimos, pois, nossa consideração. Nosso Senhor prepara os apóstolos para o ódio que o mundo terá, os maus tratos que os mundanos prepararão para fazerem sofrer os ministros de Nosso Senhor. Meus inimigos, e por isso mesmo os vossos, vos expulsarão das sinagogas, como excomungados, por ímpios, sem religião, cegos pela paixão e pelo ódio, julgando fazer a Deus um sacrifício agradável, a ponto de derramar sangue inocente. Lembremos, pois, que estas perseguições, toda esta covardia, todas as mentiras e ódios foram anunciados por nosso Senhor, por nosso Mestre. E Ele não nos engana. Quando nos chama, quando nos dá uma missão, pois avisa, haverá cruz, haverão espinhos, haverão perseguições. Assim, queremos fazer parte da Santa Igreja Católica, mas dando testemunho sério e firme de nosso Senhor. Primeiro, com nosso amor ardente a nosso bom Deus. Depois, com o próximo.
e que o nosso amor a Deus e ao próximo seja testemunho e nos leve, pois, a lutar, por um lado, por nosso Senhor, pela Santa Igreja, pela Santa Missa verdadeira. Por outro lado, contra as falsas doutrinas, contra o mundo, contra tudo aquilo que é pecado, tudo que mancha nossa alma e nos afasta do reto caminho. Desde já sabemos que os sofrimentos nos esperam, as provações são inevitáveis, as dificuldades um dia batem à nossa porta. Mas também sabemos que o Espírito Santo Consolador nos guia, nos ilumina, nos dá forças, nos dá coragem para enfrentar tudo isso. E não poderão tirar nem o mundo, nem o demônio, nem a carne, nem os inimigos. Ninguém poderá tirar a nossa dulcíssima alegria de ser católico, de servirmos a Deus e ao próximo. Declara nosso Senhor aos discípulos e a quantos o quiserem seguir, e a todos nós que queremos ser filhos devotos da Santa Igreja. Nosso Senhor declara os trabalhos e penas que nos estão reservados e nos conforta a nossa fidelidade. Ah, se fosse tão sincero o mundo, se deixasse antever quanto sofrem os seus escravos, quão poucos os seguiriam. E diz nosso Senhor: estas coisas eu vos tenho dito, para que não vos escandalizeis. Maldito aquele que dá escândalo. Lemos em São Mateus, capítulo 18. Malditos! Sim, malditos aqueles que dão escândalos. E o comentário do Goffiné, no Manual de Orações, diz assim: malditos os pais e mães, os senhores, que por palavras ou obras ou omissões escandalizam seus filhos. Podemos ir mais longe. Malditos as autoridades ou aqueles que se dizem autoridades e que dão escândalos. Malditos estes governos que escandalizam os pequenos, roubam, destroem, manipulam por interesses vãos. Malditos aqueles que perseguem a Santa Igreja, os ministros de Nosso Senhor, e que espalham as suas maluquices, para ser mais brando, as suas linhagens, os seus estudos e suas, enfim. Malditos estes que trazem escândalos. Quantas pessoas se afastam da tradição católica, da missa, por estes escândalos. Terrível será o juízo, pois, contra todos aqueles que levam seu próximo a cometer pecados, que levam, pois, a outros ofenderem a Deus. Que o Divino Espírito Santo nos ilumine, que o Divino Espírito nos ajude. Possamos guardar as santas palavras de nosso Senhor, que não sejamos causa de escândalo para os demais, mas ao contrário, que ao verem nossa vida, nosso proceder, que os demais possam louvar a Deus. Que as nossas boas obras sejam para realmente glorificar a Deus.
E tudo isso não é possível se não estamos atentos, sóbrios, vigilantes, em oração, como nos alertou o apóstolo. Foi nesta vigilância, nesta oração, sobriedade, que estavam os primeiros discípulos, a primeira comunidade cristã. E aí, nessa espera fiel, devota, pois recebem o Divino Espírito Santo. Aproveitemos estes dias de preparação para a vinda de Pentecostes. Rezemos, façamos penitência, se possível. Rezemos a novena em preparação para a vinda do Divino Espírito Santo. Que o bom Deus tenha piedade de nós, que Nossa Senhora nos ajude. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.